Nós temos a igreja hoje como uma das bases conservadoras, seja ela católica, seja ela protestante, evangélica. Temos os cristãos como representantes do conservadorismo, não sei porquê. Dignidade, caráter. E algumas peças mais dentro do conservadorismo, você não precisa estar atrelado a uma religião. Caráter não tem religião. Caráter não tem religião. Então, quando eu vejo que a igreja comporta esses elementos, ela é a peça fundamental, maior para a expressão do conservadorismo. Por que que a igreja não ocupa o cenário político? Porque venderam para a gente que o típico político é terno, gravata, plenário, Brasília, corrupção. Então Deus não se mistura com política. Escutamos isso o tempo todo. Política é a ciência, a arte de organizar. Então, onde tem gerente, subgerente, encarregado, subencarregado, é uma política. Por isso que tem a política do lar. Por isso que tem a política da empresa. Então, quando você tem uma hierarquia, isso é tratado como uma ciência da política, a arte da política. Então, se a organização é política, Deus é organizado, sim ou não? Ele estabelece o homem dentro de uma organização política dizendo, olha, agora você vai governar, ou seja, dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais do campo. Então, o primeiro passo da política foi o político maior, Deus, quem determina de forma hierárquica ao homem que tenha domínio e governo. Quantos estão entendendo? A Bíblia, ela tem livros políticos. Nós temos o livro de Juízes, observe, é antes da era dos reis. Então, antes da era dos reis, quem dominava, quem era chefe de estado, era chamado juízes. Então, os juízes eram quem eram os presidentes. E para as feministas ficar doida, tinha também uma presidenta no meio. 13 juízes escolhidos por Deus, ou seja, 13 presidentes de tribos para serem guiados por Deus a guiar o povo. E Deus não se mistura com política. Vai vendo? Entre eles, Débora, um exemplo de mãe, um exemplo de líder. Estava lá Débora, uma presidenta, bem diferente da Dilma, pode ficar tranquilo. A primeira apresentação presidencial bíblica é chamado Livro dos Juízes, é um livro bíblico. Eu não consigo entender uma pessoa fora da teologia cristã e ele dizer que Deus não se mistura com política, se era Deus que comandava as guerras. Deus dizia, vai, não vai. Teve presidente que Deus não tinha disponível. Sabe o que ele fez? Ele inventou. Ele manda anjo na porta da casa do pai e da mãe para dizer, olha, você vai ter um filho. Não passa navalha na cabeça dele. Ele será forte. Ele vai livrar o povo. Deus determinou até como seria o presidente. Por isso que lá na frente você entende quando fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é que Deus se candidatou, é que Deus usa pessoas disponíveis. Você deixa eu representar você para essa geração. Por isso que Salomão disse, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o injusto governa, o povo sofre. E olha que o último dos juízes, não sei se você se lembra bem, o último juiz se chamava Samuel. Samuel também, além de ser presidente, um juiz eleito por Deus, não era o povo, não tinha democracia ainda, ele também era sacerdote, que também era profeta. Então o que esse sacerdote profeta fazia? Ele profetizava segundo o que Deus mandava. Era Deus que comandava a mente do presidente. Uau! Então ele ia lá e determinava por Deus, sendo ele o presidente, o que Deus mandava ele fazer. E Deus disse, olha, escuta o povo, que o povo está querendo então agora levantar um negócio novo aí na política. O que era esse negócio novo? Democracia. Por quê? O povo começou a gritar para Samuel, queremos um rei, queremos um rei. Deus não falou que ia dar um rei para eles. Então acaba a era dos juízes, começa a era dos reis. Pedido por quem? Pelo povo. E o povo quase que sempre escolhe mal. Atenção, ano de eleição. O povo quase sempre elege mal, escolhe mal. E escolheram Saul. Então, com a chegada de Saul, aclamada pelo povo, nasce a democracia, aparece o primeiro rei, ou seja, democraticamente o primeiro presidente. Quem está entendendo? Quando esse cara começa a pisar na bola, quando ele começa a falhar com Deus, já que a política, Deus não se mistura com ela, ele começa a falhar com Deus. O que Deus faz? Deus fala, como eu sou o pai da política, então vou arrumar esse negócio. Eu que permiti que Samuel fosse lá ungir,
Aceitei o que o povo escolheu, então agora eu vou escolher. Tem presidentes que é Deus que escolhe. O povo escolheu, deu errado. Agora eu vou arrumar porque eu vou escolher. Vou repetir de novo. Tem presidente que é Deus que escolhe. Verba de campanha não coloca ele no poder. Ele pode fazer uma campanha em cima de uma maca com a faca no bucho. Tem gente que é Deus que escolhe. Ele nem vai para debate e é eleito. Quem está me entendendo? Deus fala, já que falhou o projeto Saul, democraticamente escolhido pelo povo, eu vou escolher. Foi lá e gritou para o último presidente da era dos juízes, de novo, Samuel, vai lá em Belém, na casa de um cara chamado Jessé, e você vai ungir o que eu escolhi, porque o da galera deu errado. O das urnas deu errado. Então agora eu vou escolher. Então quando Deus escolhe, o negócio é meio louco. Deus escolhe o improvável. Eu sou num buraco, numa caverna, eu vou muito para Israel. Eu tenho uma empresa que eu levo caravanas para Israel. É muito louco. Você fala, cara, como é que daqui saiu o maior rei da história, o maior presidente do universo, o homem segundo o coração de Deus, saiu de dentro dessa caverna, dessa pedra. Eu levo o povo da minha caravana lá. Inclusive, quem quiser, Mechan, Espaço Mechan. Quem quiser ir para Israel, me procure depois, que eu tenho 3 caravanas só esse ano. A unção, preste bem atenção, foi o óleo com o chifre, o que representava a mesma unção de sacerdotes, os pastores da época, os profetas da época, derrama sobre a cabeça do então presidente escolhido por Deus, Davi. É como hoje colocar a faixa no peito. Quem está entendendo? Ah, mas se a igreja não mistura com política, como é que tinha o óleo de unção e um profeta ungindo um cara que não foi o povo que escolheu, foi o próprio Deus? Olha como nós erramos em dizer para o povo que a igreja tem que se ausentar. Eu escutei uma frase do presidente dizendo assim para mim, cara a cara, falou, Wesley, se os bons se omitirem, os maus prevalecerão. Se os bons se omitirem, os maus prevalecem. Ah, já que você é tão bom, já que você é tão santo, já que você é tão melhor que todos, a ponto de não se misturar com a política que é suja, você se ausenta, o que acontece? Você está dizendo, eu aceito ser comandado por um filho de Satanás que vai chegar para colocar banheiro neutro, para colocar linguagem neutra. Eu falo, vai colocar para quem vai gritar por liberação do aborto. Genocida! Genocida! Genocida? O que genocida faz? Mata em massa? É? Ué, mas o que gritou genocida caluniosamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro é o mesmo que está festejando o aborto, que foi liberado no país vizinho agora. A liberação das drogas. Aqui eu começo a falar alguns conflitos e confrontos que biblicamente sempre apertam a gente, doutora. Diz assim, mas se vocês são evangélicos, vocês são pró-vida, por que você aceita um cara que ele é armamentista? Por que vocês gritam em favor da arma? Ah, pastor, só vou pelo que a Bíblia diz, não pelo que Bolsonaro diz. Então vamos pelo que a Bíblia diz. Lucas 22 e 36. Que aí, se você tiver que largar o pau, você larga o pau em Jesus falando para os discípulos. Fechou? Lucas 22 e 36. Meu porta-voz, fala aqui, meu porta-voz. Lê para a gente aqui, Michael Sullivan. Lucas 22, 36 diz, e ele lhes disse, isso é Jesus dizendo, mas agora se vocês têm a bolsa, levem-na e também o saco de viagem, e se não tem espada, vendam-a a sua capa e compre uma. Jesus está mandando os caras comprar espada? Fuzil. Cara, por que Jesus vai mandar alguém comprar espada? Para fazer um carinho na barba um do outro, ficar com as 12 barbanjos, um fazendo carinho no outro com a ponta da espada. Jesus estava dizendo, estou indo embora, minha hora é chegada, o que vai acontecer comigo, eu vou ser assunto ao céu, e aí o pau vai começar a quebrar, vai começar a vir a perseguição. Antigamente eram os romanos, hoje é o pessoal e o PT. Eu estava na porta do meu estúdio, estava eu, um amigo aqui no carona, minha esposa e 3 filhos em uma outra cena. O cara chegou com uma mochila do iFood e parou o carro aqui na minha cara. Eu estava aqui no motorista, ele parou aqui. Colocou no vidro e falou, vai, passa tudo, passa, vai, mano. Eu desesperado, calma, minha filha já deu o celular, minha esposa deu o celular, o meu amigo ficou assim, ficou, meu amigo ficou. Não vou falar que é meu amigo, não vou falar que é. Tô brincando, ele ficou tão perplexo quanto eu, e nós dois com a arma na cabeça.
O Michael teve essa triste experiência comigo. A pergunta que eu te faço: esse camarada ficou disperso, guardou a arma, deu uma volta porque ele viu um carro vindo. Aí, como o carro não parou perto da gente, ele voltou para continuar o terror. Nessa que ele volta, ele está com a mão aqui em cima. Em proteção à sua família, o que é que você faria? Aquele que tem bolsa e capa, vende-a e compre espada. Não se trata de violência, se trata de proteção. Defesa e proteção. Vocês conhecem a história do político Daniel na Babilônia? Vocês conhecem a história do José no Egito, governador? Artaxerxes falou para Esdras: Esdras, o que você quer para a reconstrução do templo? Você quer o quê? Você quer ouro? Toma, leva ouro. Você quer levitas? Toma, leva levitas. Tinha um rei com um coração voltado para Deus, para fazer as coisas de Deus. Política. Agora, olha que estranho. João 19:38. Eu gosto de usar a Bíblia, porque aí eu elimino qualquer pessoa de falar qualquer coisa, elimino a internet depois. Eu até falo que Jesus é o pai do Twitter. Jesus é o pai do Instagram, que ele foi o primeiro a falar assim: quem quiser vir após mim, larga tudo e me segue. Hoje está todo mundo um seguindo o outro. Jesus é pai das redes sociais. Escuta aqui. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, eu não sei onde. Tudo bem, está escrito. Mas era... Fala alto. 1, 2, 3... Porque ele tinha medo dos judeus, porque o judeu não acreditava em Jesus. Esse cara está falando que é filho de Deus, é nada, e não sei o quê. Então um cara da cúpula do Sinédrio, chefão, falar assim: pô, eu acredito nesse cara. Isso era vergonha. Os judeus iam falar: não era aquele seguidor da multidão, era elite. Por quê? Porque esse cara era senador. Era senador no Sinédrio, José de Arimateia. Então aqui, ele fazia parte dos 12, que eu descobri que não era 12. Então Jesus não tinha 12 oficiais. Aqui já era 13. E vai aparecer um 14º, fica vendo. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. O cara sentava com o imperador, irmão. O cara sentava com o imperador, claro. Senador, quem vai negar o corpo para o senador? O senador falou: pô, me dá o corpo de Jesus. Por quê? Você acredita nele? Eu sei que você é romano, você não tem nada a ver com a parada nossa de judeu, mas não deixe nenhum judeu saber, não. Eu acreditava nesse cara, hein? Eu encontrava com ele secretamente. Você é romano, cara. Você não está nem aí para a nossa religião. O que você quer que esse corpo... Dá o corpo para mim. Eu quero guardar o corpo de Jesus. Tá bom, senador. Jesus tinha um cara que ele escondia na manga e ninguém sabia. Um discípulo oculto, secreto, político. Coloca o próximo versículo, por gentileza, o próximo. E ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. O cara ia também nas escondidas ver Jesus. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para embalsamar o corpo. Esse cara é aquele que falou, Jesus falou para ele assim: olha, tem que nascer de novo. Lembra disso? Tem que nascer de novo. Como assim? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, meu filho, da água e do Espírito. Está falando de conversão, você tem que se converter. Então nunca mais se falou desse cara. Então ninguém sabe se ele nasceu de novo ou não. Aí você só descobre aqui no fim que Nicodemos e José de Arimateia eram 2 caras que se encontravam escondidos com Jesus. Um milionário e um político. Heresias wesleyana. Não gostou? Rasga a Bíblia. Então, pera lá. Se não pode misturar com político, Jesus andava com político. Prova para mim, então, um Jesus associado ao aborto. A aprovação agora foi com 6 meses. Já tem formação. Já não é embrião. Já não é feto. Um ser humano formado. Então, imagina Jesus falando para o discípulo: olha, vós todos, porém, invadis, pois, o terreno e a propriedade de vossos irmãos, para que lhe haja paz e sossego e tranquilidade daquilo que você adquira sem que você trabalhe. Você consegue entender que são todas pautas não políticas, são diabólicas, extremamente diabólicas. Quando você vê um crente falar de esquerda,
dá um check-up na vida do cara que você vai achar. Você vai achar que ele fumou alguma coisa, que ele cheirou alguma coisa, que ele praticou alguma merda ele fez lá atrás. Porque essa jaqueta serve para ele, então vale a pena ele defender essa causa. Porque ele é um crente, é o modelo dele, nunca é o modelo da Bíblia. Uma das coisas mais nobres que eu aprendi na minha vida foi um princípio judaico chamado tzedakah. É a tradução daquilo que a gente chama de justiça. Na tradução da palavra é justiça ao próximo ou generosidade ao próximo. Olhe bem para mim, toda atenção, que aqui você vai aprender como desconstruir o tal do Jesus socialista. Porque a tzedakah, ela consiste em você ajudar alguém. Então, ora, justiça pra gente, o que é a justiça? O que é um cara justo? Um cara justo é um cara que não rouba. Um cara justo é um cara que não peca, um cara que não erra, é um cara que não puxa tapete, esse é o cara justo. Para o judeu, não. Para o judeu é o cara que ajuda alguém. Esse é o justo. Então, é fácil, na cultura judaica, você encontrar um ateu justo. Uma pessoa da Umbanda, do Orubá, do Candomblé, do Espiritismo, do Budismo, justo. Por quê? Não tem a ver com religião, e sim com generosidade. Todas as vezes que a Bíblia aponta a palavra justo, a gente entende como alguém santo. E a palavra diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Deus não estava procurando crente. Estava procurando pessoas para ajudar pessoas. Quando não teve ninguém para ajudar ninguém, o texto diz que veio ele, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Na tzedakah, o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios 9, versículo 6, do 6 em diante. Segundo aos Coríntios 9 e 6. Olha como ele fala da tzedakah. Como que Paulo explica a tzedakah. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Isso aqui a gente só escuta na hora de dízimos e oferta. Só que aqui não está falando de oferta. O papo de Paulo é generosidade. Quer ver? Olha só. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria, voluntariedade. Eu quero fazer alguma coisa para alguém, não importa, eu quero fazer, pronto. Próximo, olha só. E Deus é poderoso para fazer toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, diga todas as coisas. Mais forte, todas as coisas. Irmãos, todas as coisas é no dinheiro, no faturamento da sua empresa, no guarda-roupa, na panela, na garagem, na conta no banco, em todas as coisas, em todo tempo, quando você tiver pra caramba, o que é necessário. O que é necessário, Wesley? Vocês transbordem em toda boa obra. Deus está dizendo, eu quero que você tenha muito, mas quando você tiver muito, você faça por alguém, toda boa obra, caridade. Tzedakah. Ok. Wesley, o que isso tem a ver com a política? Você vai entender agora. Próximo versículo. Como está escrito? Paulo estava lendo a Torá. Paulo estava falando com a igreja de Corinto, mas lendo a Torá, as leis. Como está escrito? Quando fala está escrito, é porque eles tinham os pergaminhos das leis. Distribuiu e deu os seus bens aos... Está vendo? Jesus era socialista, ele dava para os pobres. Deu aos necessitados, e a sua justiça, tzedakah, lembre-se dessa palavra, justiça, e a sua tzedakah, ou seja, a sua capacidade de ajudar pessoas, dura para sempre. Por que para sempre, se você vai morrer? Está dizendo que aquilo que você faz, você planta nas suas futuras gerações. Seu filho colhe uma bênção daquilo que você fez lá atrás, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, por isso que você não vê judeu pobre. Ezequiel 16, 49. Aí é 59, 49. Ora, toda atenção. Este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Olha Deus falando, o que foi de tão mal? Está falando com Gomorra, se referindo à irmã, cidade vizinha, Sodoma, né? Ela e suas filhas, povoados ao redor, eram arrogantes, tinham fartura de comida, tinha dinheiro, e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. Olha para mim, Deus não tinha problema com o dinheiro, ele tinha problema com a avareza.
O problema, o choque com Deus era com o avarento, porque está dizendo que eles tinham, mas não ajudavam. Ora, se tem que ter alguém para ter, para ajudar quem não tem, não é que ele é socialista. Senão seria de níveis iguais e ninguém precisa ajudar ninguém, porque todo mundo é pobre. Eu não vejo um socialista rico, a não ser o socialista chefe. Quem está entendendo isso aqui? Se ele está dizendo que ele vai ampliar seus bens, está dizendo que vai te deixar mais rico. Se ele vai te deixar mais rico, ele não pode ser socialista. Como é que ele vai te deixar mais rico, sendo que tem pessoas que não têm o que comer? Ele não tem problema em te deixar melhor, mais rico, mais próspero. Ele só quer que você socorra o mais pobre. Ora, se tem que ter alguém rico, abençoado por Deus, que Deus está dizendo que Ele vai multiplicar, para que você faça toda a boa obra, e está mandando você ajudar o pobre, então Ele não tem problema em ver um rico e um pobre, porque isso tem a ver com a meritocracia, isso tem a ver com a sorte da vida. Por que sorte da vida? Porque quem está falando aqui com vocês é um empresário de 2 empresas. Eu tenho uma produtora, uma gravadora. Eu gravo cantores que muitos de vocês conhecem. Ah, Wesley, então você é um nego que deu certo na vida? Não, eu nasci num barraquinho de madeira. Eu vendia chocolate no trem. Eu vim de uma favelinha. A 50 metros da minha casa tinha uma boca de fumo. O que é que mudou? Não foi formação acadêmica, não foi formação religiosa. Isso que a direita tenta implantar no Brasil. E o Brasil tem resistência. Princípios. Então, quando alguém vier falar com você sobre o rico e o pobre, você lembra, não, mas o jovem rico, aquele que Jesus mandou dividir, ele era burro. Ele era burro? Era burro. Eu gosto quando vocês olham com essa cara de ué. Cara de ué é melhor. Você quer ver uma coisa? Volta 2 Coríntios 9, volta lá. Aquele que supre a semente, fala comigo, Deus. Quem é que dá a semente para você? Quem é que te dá a comida? Quem é que te dá roupa? Quem é que dá saúde? Ok, aquele que supre a semente. Agora deixa eu te perguntar, você não é passarinho, você não vai comer a semente, né? Semente você faz o quê? Você semeia, você planta. Olha só, aquele que supre, ou seja, aquele que dá a semente ao que semeia, não é para qualquer um, é para o generoso, é para quem semeia. Aquele que dá, para aquele que dá. Está conseguindo ler? É que a Bíblia, você tem que ir bem nas entrelinhas. Aquele que dá semente, Deus, ao que semeia, o generoso, né? E o pão ao que come também lhe suprirá. E multiplicará. Você entende matemática? Multiplicar diminui ou aumenta? Diminui ou aumenta? Mas você tem que ser socialista? Como é que vai aumentar? Você vai ter um pobre e você está ficando mais rico. Deus está falando que vai multiplicar a semente e fará crescer os frutos da sua tzedakah. O que é aumentar o fruto da tzedakah? Tzedakah não é ajudar o próximo? Ele está dizendo que vai aumentar a sua capacidade de ajudar a pessoa, ou seja, vai te deixar mais rico. Para você ajudar mais. Para você ajudar mais, ajudar mais. Agora, olha que coisa louca, Daniel. E multiplicará a... Ele não está dizendo que vai multiplicar o que você tem, porque semente você planta, você dá. Aqui está dizendo que ele vai multiplicar aquilo que você dá. Quanto mais ele enxerga que você é generoso, mais bênção vem, mais contrato você fecha, mais aumenta seu faturamento. Ele multiplica a sua forma de abençoar, a sua capacidade de abençoar. Pegou? Jesus mandava dividir porque era socialista. Não, o jovem rico, Jesus não falou para ele, vende todos os seus bens e dá aos pobres? Sim ou não? Ele deu. É burro. Por quê? Aqui está dizendo que quando você dá a semente, ele multiplica. Se o jovem rico tivesse dado tudo, o nome dele seria hoje o jovem milionário. Porque ia multiplicar. Ele pensou, se eu der, eu vou ficar 100. E na lei da tzedakah não, se você der, vai aumentar. Um homem entendeu esse princípio, disse assim lá atrás. Você vai lembrar dele. Ele disse assim, ó. Eu já fui moço. E hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi Não, peraí, eu nunca vi o quê? Um crente, um teólogo, um pastor, um político, eu nunca vi tzedakah, ou seja, eu nunca vi uma pessoa que ajuda a outra, e nem a sua descendência, filho, neto, bisneto, tataraneto, mendigar o pão, eu nunca vi. Pegou? Toda vez que aparecer um filho do capeta, com a estrela no peito, camisa vermelha,
e dizendo, Jesus é socialista. Você fala, já aprendi sobre a tzedakah, desgraçado. Você não vai ter tempo para explicar para ele, até porque ele não tem cérebro para absorver o que eu estou falando aqui. Ele não entende.